Se prepare para desvendar os véus do tempo e mergulhar em mistérios que há séculos intrigam a humanidade. As civilizações que desapareceram, deixando para trás apenas sussurros e ruínas enigmáticas, continuam a alimentar nossa imaginação e a desafiar o que sabemos sobre a história. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada fascinante, explorando os segredos de Atlântida, Mu, Lemúria e dos Olmecas. Povos cujas existências ou desaparecimentos levantam mais perguntas do que respostas. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa que sabe, pois a verdade pode ser muito mais estranha e empolgante do que a ficção. O chamado das profundezas, Atlântida e o mito perfeito. O nome Atlântida ecoa em nossa mente como o epítome de uma civilização perdida, um paraíso submerso que fascinou Platão e incontáveis gerações desde então. Mas o que há por trás dessa lenda? Platão a descreveu como uma poderosa e avançada civilização naval, localizada além das colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar, que foi tragada pelo oceano em um único dia e noite de infortúnio. Era uma sociedade utópica, com cidades magníficas, templos adornados com ouro e prata, e um povo governado por reis justos e sábios, descendentes do próprio Poseidon. Eles dominavam tecnologias impressionantes para sua época, desde a engenharia de canais complexos até a manipulação de cristais para fins energéticos, conforme algumas interpretações modernas. A riqueza e o poder de Atlântida eram inigualáveis, mas, segundo a narrativa platônica, a arrogância e a ganância levaram à sua ruína, provocando a ira dos deuses que decidiram punir sua soberba com a catástrofe. A história de Atlântida não é apenas um conto de uma cidade perdida, mas um alerta sobre os perigos da híbris, a soberba humana. A busca por Atlântida tem sido uma obsessão para arqueólogos, geólogos e entusiastas do mistério. Teorias sobre sua localização variam amplamente. Alguns apontam para as Bahamas, com suas formações rochosas submersas que parecem estradas. Outros sugerem o Triângulo das Bermudas, dada sua reputação de fenômenos inexplicáveis e desaparecimentos. Há quem especule sobre as ilhas gregas de Santorini, onde uma erupção vulcânica massiva no passado poderia ter afundado uma civilização minoica avançada. Cada nova descoberta subaquática ou anomalia geológica reacende a chama da esperança de encontrar vestígios concretos. As descrições platônicas, embora detalhadas, deixam margem para inúmeras interpretações, o que só aumenta o mistério. Seria Atlântida uma alegoria filosófica, um aviso moral, ou a memória distante de uma civilização real que realmente prosperou e pereceu sob as águas? A persistência do mito, mesmo após milênios, prova seu poder em tocar em nossa curiosidade inata sobre o desconhecido e o perdido. A cada década, novas pesquisas e tecnologias de mapeamento oceânico avançado nos aproximam ou nos afastam da verdade sobre esse continente lendário. Continentes submersos, Mu e Lemúria, o enigma do Pacífico e do Índico. Do outro lado do mundo, nas profundezas do Oceano Pacífico, jaz a lenda de Mu, um continente gigantesco que, segundo teóricos, rivalizava em tamanho com a Ásia e abrigava uma civilização milenar com uma sabedoria e tecnologia impressionantes. A ideia de Mu foi popularizada no século XIX por Augustus Le Plongeon, que afirmava ter encontrado evidências da civilização em ruínas maias, e posteriormente desenvolvida por James Churchward, que alegou ter traduzido tábuas antigas revelando a história de Mu. Esses textos descreveriam Mu como o berço da civilização, de onde toda a cultura e conhecimento humanos teriam se originado, espalhando-se por todo o mundo antes de sua trágica submersão. Acredita-se que Mu era um paraíso tropical,
com florestas exuberantes, rios caudalosos e cidades de pedra impressionantes, habitadas por uma raça pacífica e espiritualmente avançada. Os Naakaus, seus sacerdotes cientistas, seriam os guardiões de um conhecimento ancestral, utilizando energias cósmicas e cristais para manter sua sociedade em harmonia. Paralelamente a Mu, emerge a lenda de Lemúria, frequentemente associada ao Oceano Índico e, por vezes, interligada ou confundida com Mu. Originalmente, a teoria de Lemúria surgiu no século XIX, como uma hipótese geológica para explicar a distribuição de lêmures em Madagascar e na Índia, sugerindo uma ponte terrestre antiga que teria afundado. No entanto, o conceito foi rapidamente adotado por esotéricos e teosofistas, que a transformaram em uma civilização espiritualmente avançada, habitada por seres de grande sabedoria e pureza, considerados os ancestrais da humanidade moderna. Algumas versões descrevem os lemurianos como seres etéreos, quase sem forma física, enquanto outras os retratam como gigantes benevolentes. Assim como Mu, Lemúria teria perecido em um cataclismo global, submergindo nas águas e deixando para trás apenas fragmentos de sua memória e conhecimento. A busca por evidências geológicas ou arqueológicas desses continentes é desafiadora, dada a imensidão dos oceanos e a profundidade em que qualquer vestígio estaria. Apesar da falta de provas concretas, a persistência dessas lendas nos leva a ponderar: seriam elas ecos de eras geológicas e eventos cataclísmicos reais? Ou apenas frutos de uma imaginação fértil, preenchendo as lacunas de nosso conhecimento sobre o passado remoto da Terra e da humanidade? As raízes da Mesoamérica, os Olmecas e o mistério das cabeças colossais. Viajando para as selvas úmidas da costa do Golfo do México, encontramos os Olmecas, uma civilização que, ao contrário das anteriores, tem sua existência comprovada por vasta evidência arqueológica, mas cujas origens e desaparecimento ainda permanecem envoltos em mistério. Considerada a cultura mãe da Mesoamérica, os Olmecas floresceram entre 1200 a.C. e 400 a.C., deixando um legado cultural e artístico que influenciou profundamente civilizações posteriores, como os maias e os astecas. Seu maior enigma são as imponentes cabeças colossais, esculpidas em blocos gigantes de basalto vulcânico, algumas atingindo mais de 3 metros de altura e pesando dezenas de toneladas. Essas cabeças, com suas feições distintas e capacetes elaborados, são representações de governantes ou guerreiros, e o transporte e a escultura dessas pedras maciças, sem o uso de rodas ou animais de carga, representam um feito de engenharia monumental para a época. Como eles conseguiram mover e esculpir essas obras de arte em tal escala continua sendo um mistério. Além das cabeças, os Olmecas desenvolveram um complexo sistema religioso, com um panteão de divindades, incluindo o homem-jaguar, uma figura proeminente em sua iconografia. Eles foram pioneiros no uso de calendários complexos, na escrita hieroglífica e no jogo de bola mesoamericano, elementos que seriam adotados e aprimorados por civilizações subsequentes. Seus centros cerimoniais, como São Lourenço e La Venta, exibem pirâmides de terra, altares e monumentos intrincados, indicando uma sociedade altamente organizada e estratificada. No entanto, por volta de 400 a.C., a civilização Olmeca entrou em declínio e eventualmente desapareceu. As razões para seu fim ainda são debatidas: mudanças climáticas que afetaram a agricultura, conflitos internos ou externos, ou uma gradual assimilação por outras culturas emergentes, são algumas das teorias. Apesar de sua importância fundamental na história mesoamericana, muitos aspectos de sua cultura, incluindo a motivação por trás das cabeças colossais e o verdadeiro significado de seus rituais, permanecem desconhecidos.
Os Olmecas servem como um lembrete de que mesmo civilizações com um registro arqueológico sólido podem guardar segredos que continuam a desafiar nossa compreensão. O véu do tempo, conexões, especulações e o futuro das descobertas. As histórias de Atlântida, Mu, Lemúria e os Olmecas, embora distintas em suas naturezas e evidências, compartilham um fio condutor: a nossa incessante busca por respostas sobre o passado distante da humanidade. Enquanto Atlântida, Mu e Lemúria habitam o reino do mito e da especulação, os Olmecas representam uma civilização real, mas ainda envolta em muitos enigmas. A persistência dessas lendas e a pesquisa contínua sobre os Olmecas nos mostram que há muito mais a descobrir sobre as raízes da nossa própria história. Poderiam as lendas de continentes perdidos serem ecos distorcidos de eventos geológicos cataclísmicos reais, como tsunamis ou erupções vulcânicas que devastaram ilhas ou regiões costeiras? Seriam as semelhanças entre algumas representações artísticas ou arquitetônicas em culturas geograficamente distantes, evidências de uma proto-civilização global, como alguns teóricos propõem? Ou são essas apenas coincidências fascinantes, produtos da convergência criativa de mentes humanas em diferentes partes do globo? A ciência moderna, com avanços em arqueologia subaquática, datação por carbono 14, mapeamento geológico e análises genéticas, oferece novas ferramentas para investigar esses mistérios. A descoberta de estruturas submersas inesperadas, como a formação de Yonaguni no Japão, que alguns acreditam ser uma estrutura artificial, embora outros a considerem natural, reacende o debate sobre a possibilidade de civilizações perdidas sob as ondas. A cada nova escavação na Mesoamérica, mais peças do quebra-cabeça Olmeca são reveladas, nos aproximando de uma compreensão mais completa de sua sociedade. O futuro das descobertas promete ser emocionante, com novas tecnologias nos permitindo espiar mais profundamente no passado. Talvez um dia o véu do tempo se levante completamente, revelando a verdade por trás dessas civilizações desaparecidas e reescrevendo o que sabemos sobre a linha do tempo da história humana. Qual desses mistérios te intriga mais? Você acredita que Atlântida, Mu e Lemúria são mais do que meros mitos? Compartilhe sua opinião nos comentários.